que eu tô fazendo isso. E aí, galerinha, beleza? Mais um vídeo do canal aqui. E esse vídeo eu vou resolver um exercício com vocês de química, que é sobre pressão inicial, temperatura inicial, volume inicial, em relação à pressão final, volume final e a temperatura final. A gente chama isso aí de uma fórmula de PVT/Pivotó. É uma fórmula fácil de poder decorar, porque não tem como travar, porque é PVT/Pivotó. É quase um feitiço do Harry Potter, eu brinco com os meus alunos. Passei uns 5 exercícios para minha turma, e eu quero resolver esses exercícios aqui, pelo menos uns 2 ou 3 exercícios, que eles tiveram mais dificuldade de resolver, tá bom? O meu PC não tá pegando hoje, então eu vou resolver à mão. E é isso, vamos lá, fechou? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. O primeiro exercício é o exercício número 6, tá bom? Esse exercício número 6, ele vai aparecer aqui na lateral. Ele fala o seguinte, ele fala que num recipiente com volume constante, se o meu volume é constante, ele não tem alteração. Vocês concordam comigo? Se ele é constante, ele vai permanecer igual do começo até o fim. Então, sem alteração. É colocado um gás, a temperatura boa, e agora eu sei que é um gás, certo? A temperatura, vou colocar o valor da temperatura. Se é a primeira temperatura que eu estou falando e é a primeira temperatura inicial do meu sistema, eu vou colocar lá como TI, né? I de inicial, 400 graus Kelvin, e a pressão de 75 centímetros de mercúrio. Primeira pressão também. Então, eu tenho Pi e tenho T. O V eu não vou ter, certo? Da minha fórmula, porque ele é constante. Aqui eu coloquei que a pressão, que o volume inicial ele vai ser igual ao volume final, ou seja, não vai ter alteração no volume. E aí ele fala o seguinte, ó, a pressão, qual vai ser a pressão quando a temperatura for 1200? Então eu vou ter uma temperatura nova de 1200 graus kelvins. Qual vai ser essa pressão final? Vamos colocar a fórmula aqui para a gente lembrar. A pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial, ela tem que ser igual, certo? A minha pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Quem que é constante? Volume. Então, eu não tenho alteração nos volumes. E aí, a minha equação fica π sobre T sendo igual a π sobre Tó. Show? Quais são os valores que eu tenho? Temperatura inicial é 400 e a pressão 75. Então, eu tenho 75 dividido por 400. Observe que eu estou falando de centímetros por mercúrio. Depois vai ter uma transformação, que eu vou fazer um essa para vocês. A pressão final eu não sei. E a temperatura final é 1200 graus Kelvin também. Observe que aqui eu tenho a pressão dividida pela temperatura. Para eu descobrir o valor da pressão final, eu tenho que pegar esse valor e jogar aqui multiplicando, isolando a minha pressão final. Vamos continuar aqui? 75 vezes esse 1200 dividido por 400. Tudo vai ser igual à pressão final. Observe que é uma multiplicação sendo dividido pelo número que eu tenho 2 zeros, certo? Uma centena, aqui eu tenho um milhar, centena, dezena e unidade. Dá para cortar os zeros aqui, ó. E aí eu simplifico a minha conta. Opa, ficou 75 vezes 12 dividido por 4. Isso vai ser igual à pressão final. Fechou? Vamos lá usar aqui. Nossa, professor, eu não sei fazer de cabeça. Faz um cantinho do caderno ali, ó. Simplesmente isso aqui. Eu sei que 12 dividido por 4, eu faço desse jeito. Vai ser 3. Então, é 75 vezes 3. Vai dar o P, ó. Você joga aqui, ó, 75 vezes 3. 3 vezes 5 vai dar 15, sobe 1. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. Então, aqui que eu tenho 225 centímetros de mercúrio, sendo a minha resposta aqui de pressão final. Vamos pensar o seguinte.
um extra aqui pra vocês. Quem gosta de extra, levanta a mão. Se eu quiser saber em ATM, como que eu faço? Eu sei que um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Essa é a relação. E aqui eu tenho quanto? 225 centímetros, né? Centímetro de mercúrio. Vamos fazer uma conversão para descobrir quantos milímetros de mercúrio vale esse 225 e depois a gente descobrir quantos que vale esse ATM, certo? Vamos lá. Eu sei que 1 centímetro de mercúrio vai ter 10 milímetros de mercúrio. Como assim, professor? Tira o mercúrio. Vamos supor assim, ó. 1 centímetro não é igual a 10 milímetros? Sim, é igual. Então, beleza. Então, 1 centímetro de mercúrio vai ser igual a 10 milímetros de mercúrio. Tranquilamente. Você tem quantos centímetros de mercúrio? Poxa, professor, eu tenho 225 centímetros. Show. Vai dar quantos milímetros, então? Eu vou multiplicar por 10. Vai dar 2.250 milímetros de mercúrio. Beleza, achei em milímetros. Aí agora vamos para cá. Se um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio e você tem 2.250 milímetros de mercúrio, quantos ATMs você vai ter? Olha aí, uma regrinha de 3. Você multiplica pelo de cima e vai dividir pelo que está do lado ali, ó. Fechou? Aí fazendo essa divisão, se você faz essa divisão aí, você vai ter que a pressão vai ser cerca de 2,96 atm, aproximadamente 3 atm. Bom, esse aí foi o nosso exercício número 6, que falava sobre uma pressão em milímetros de mercúrio, para eu achar aí a pressão final. Pode deixar a resposta com o centímetro de mercúrio no final, não tem problema, tá bom? Porque aí, se eu pedisse em atm, aí vocês fariam essa transformação, que foi esse extra a mais aí. Mas não tem problema. Show? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Ó, não é sujeira, não, é a barba mesmo. Tamo junto. Beijão.